Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos o duelo dos FIIs de papéis. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os FIIs CPTS 11 e RECR 11. Esses dois fundos do vídeo de hoje, eles apresentam um desconto em relação à sua cota patrimonial superior a 10% e também apresentam um dividend yield superior a 15% ao ano. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Beleza, pessoal? Vamos ao vídeo. Nessa coluna serão apresentadas as informações relacionadas ao fundo CPTS 11 e nessa outra coluna as informações relacionadas ao RECR 11. Quanto aos dados patrimoniais, o fundo que apresenta o maior patrimônio é o CPTS 11, pois ele apresenta um patrimônio líquido de 2,8 bilhões de reais. Já o fundo RECR 11 apresenta um patrimônio líquido de 2,5 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota do CPTS 11 é de R$ 89,93. E esse fundo fechou cotado no dia 20 de dezembro de 2022 a R$ 76,84. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,85. Ou seja, esse fundo está sendo negociado com 15% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser negociado ao valor máximo de R$ 90,86 e o seu valor mínimo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 75,57. O fundo RECR 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 95,33 e ele fechou cotado a R$ 85,28. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial é de 0,89. Esse fundo está sendo negociado com 11% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser negociado ao valor máximo de R$ 97,19 e o seu valor mínimo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 84. Quanto à valorização da cota a mercado desses fundos nos últimos 12 meses, ambos os FIIs apresentaram desvalorização de suas cotas, sendo que o RECR 11 apresentou uma menor desvalorização de suas cotas, onde nesse período de 12 meses, esse fundo desvalorizou menos 13,39%. Já as cotas do CPTS 11 desvalorizaram nesse período de 12 meses menos 19,12%. Esse fundo distribuiu nos últimos 12 meses um total em dividendos de R$ 12,17, ficando assim com um dividend yield de 15,84%. Já o fundo RECR 11 distribuiu nos últimos 12 meses um total em dividendos de R$ 13,04, ficando assim com um dividend yield de 15,29%. Quanto ao último dividendo anunciado, o RECR 11 anunciou 73 centavos em dividendos por cota e esse valor representa um dividend yield de 0,86%. Já o fundo CPTS 11 anunciou 37 centavos em dividendos por cota, ficando assim com um dividend yield de 0,48%. Quanto ao caixa desses FIIs, o CPTS 11 tem 3,90% do seu patrimônio líquido em caixa, enquanto que o RECR 11 tem 5,16% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto à liquidez, o destaque mais uma vez vai para o CPTS 11, pois esse fundo apresenta uma liquidez média diária de R$ 7.400.000. Já o RECR 11 possui uma liquidez média diária de R$ 5.600.000. Mais de 201 mil investidores são cotistas do CPTS 11 e mais de 180 mil investidores são cotistas do RECR 11. Esse fundo não possui alavancagem, já o fundo CPTS 11 tem 11,19% de alavancagem. Essa alavancagem aqui ela está relacionada às operações compromissadas desse fundo, beleza? Quanto ao início das atividades desses fundos imobiliários, o mais antigo é o CPTS 11, pois iniciou suas atividades em agosto de 2014. Já o RECR 11 iniciou suas atividades em outubro de 2017. Quanto aos ativos desses fundos, o RECR 11 possui 93% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 2% investidos em fundos imobiliários. Já o CPTS 11 possui 70% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e mais 26% investidos em fundos imobiliários. Quanto aos indexadores desses CRIs,
No REC R11, 76% dos seus CRIs são indexados a IPCA, mais uma taxa média de 7,81%. Ele ainda possui mais 18% dos CRIs indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,6%. Ainda tem 5,5% desses CRIs indexados a IGPM, mais uma taxa média de 9,25%. E ainda tem 0,2% desses CRIs indexadas a TR, mais uma taxa média de 11,64%. Já o fundo CPTS11 possui 98,25% dos seus CRIs indexados a IPCA, mais uma taxa média de 6,6%. E ainda 1,75% desses CRIs indexados a CDI, mais uma taxa média de 3,5%. Quanto ao número de CRIs na carteira desses fundos, o REC R11 possui 95 CRIs em carteira e o CPTS11 possui 46 CRIs em carteira. Quanto ao CRI com maior exposição na carteira desses fundos, o CRI Hotel Roosevelt, ele representa 7,2% do patrimônio líquido do REC-R. E esse CRI ele é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 7,5%. Já o CRI GTIS TRUI, ele representa 9% do patrimônio líquido do fundo CPTS11. E esse CRI ele é indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 6,13% ao ano. Como vimos aqui, o REC R11 é o fundo que possui uma menor exposição a um único CRI. Ele também possui um número maior de CRIs em carteira, tem uma distribuição maior entre os indexadores desses CRIs, além dos seus CRIs apresentarem um prêmio maior em relação aos CRIs do fundo CPTS, e ainda ele é o fundo que apresenta o maior percentual de CRIs em carteira. Essas aqui são as maiores diferenças entre esses dois fundos. Ambos os fundos possuem gestão ativa e atuam no segmento de papéis. A Capitânia Investimentos é a gestora do CPTS 11 e a REC Gestão é a gestora do REC R11. Esses fundos não cobram taxa de performance e quanto à taxa de administração, o destaque fica para o fundo CPTS 11, pois tem uma taxa de administração que representa 1,15% do valor de mercado desse fundo. Já o REC R11 tem uma taxa de administração de 1,20% sobre o patrimônio líquido do fundo. Bom pessoal, você possui algum desses dois FIIs em carteira? E se não possui, pretende colocá-los em carteira? Deixe aí nos comentários a sua resposta. Também coloque se você está aproveitando esse momento de baixa dos fundos imobiliários, em especial os de papéis. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.